de um ponto que você trouxe. A gente, dentro da formação Biomicrohertz, a gente fala muito sobre os 5 escudos, né? E para quem não entende muito sobre isso, eu vou falar uma breve, muito rápida, sobre o que significa. O nosso corpo humano ele se divide em 3 folhetos embrionários, ou seja, quando nós passamos por traumas emocionais, de acordo aonde tocou esse trauma emocional, vai impactar o nosso corpo físico, fazendo com que outros órgãos adoeçam. E um desses pontos que acaba fazendo a ansiedade acontecer muito são 2 estados, sobrevivência e impotência. O estado de sobrevivência, por exemplo, Sofia, ele afeta diretamente a área pulmonar, fazendo a gente ter bronquite, sinusite, rinite, fazendo a gente entrar em estado de sobrevivência. São crises de ansiedade, por exemplo, que fica, parece que está me faltando ar, eu estou sentindo que eu não corro, eu preciso respirar. E, ao mesmo tempo, aquelas gripes recorrentes que vão acontecendo em todo o tempo, ou situações em que eu desperto a minha energia emocional, ligado a isso, para mim é muito difícil, eu acho que eu vou morrer se eu fizer isso. E eu queria que você me trouxesse questões da casa, que eu acho que você já até foi falando isso para mim, questões da casa que acabam fazendo com que essa área pulmonar, essa área de sobrevivência, essa área de alergias possam aparecer e que façam com que realmente acabe reverberando isso para o paciente. É muito engraçado porque, à luz dos elementos, em primeiro lugar, o que é que acontece? A pessoa está com uma ansiedade tão grande, não é? Está aí com um excesso de água. E porquê é que ela sente falta de ar? Porque o metal que produz a água está ali a dar ao pedal, não é? E a água diz, produz mais, que eu preciso. E o metal começa a correr, e começa a correr a tentar produzir, e ele não consegue, portanto ele fica sem ar. O ar está associado ao elemento metal e ao pulmão, portanto é muito engraçado. Mas, na casa, quando nós estudamos as energias, e elas estão, por exemplo, em confronto, estes elementos têm toda uma dinâmica. Por exemplo, se houver, por exemplo, uma combinação energética que afete estes 2 elementos, não sei se estou a responder bem à pergunta, eles automaticamente vão fazer isso. Por exemplo, imaginemos que num setor onde nós devíamos ter a casa toda organizada, limpa, decorada, sei lá, com o elemento água e o elemento metal, que são os azuis, os brancos, os cristais, os vidros, aquelas divisões assim mais cleans e muito agradáveis. Mas vamos imaginar que em vez disso, que era o que lá deveria estar, a senhora decidiu pintar as paredes de encarnado, aquilo tudo, e muitas velas, muito ativo, tudo cheio, assim, muito intenso. Ora, esse excesso de fogo, não é? O que é que ele vai fazer? Vai fundir a energia de metal que lá deveria estar, não é? Ou que lá está. E ao fundir, o metal que quer produzir a água e as emoções, não consegue. E a água volta-se para ele e diz assim, então, tu não produzes, estou aqui à espera. Ele diz, não consigo, estou completamente derretido. E a água começa a ficar em ansiedade. E depois é muito giro também na casa das pessoas, porque as casas vão emitindo sinais. E geralmente, quando as pessoas estão nesse estado de ansiedade, depressão e de burnout, o que é que pode acontecer e que chama a atenção de todos para além da acumulação? Problemas com água. Exemplo, inundações, umidades, bolores. E há outra coisa que é quando a tinta da parede começa a ganhar bolhas e depois aquilo faz quando a pessoa rebenta e deita cá para fora. E é giro quando nós estudamos a ligação entre os acontecimentos e a vida da pessoa, porque tudo está super alinhado. E depois, quando vamos estudar o setor correspondente, aquilo bate certo. E estes setores e estas características destes elementos, é preciso terem atenção que isto varia de casa para casa e de pessoa para pessoa. Porquê? Porque a minha energia água pode estar num setor e a energia água de outra pessoa pode estar noutro setor. E a forma como se curam e como se trabalham são diferentes em função da casa e das datas de nascimento de cada pessoa e até do problema que ela tem. Porque, como estava a dizer, quando uma pessoa tem uma depressão, isso pode ter sido algo que tenha até sido físico ou emocional em qualquer parte do corpo, não é? E, portanto, isso pode corresponder a N elementos, não é? N situações. Eu vou explicar brevemente um dos quesitos que nós fazemos no nosso próprio trabalho, né, em relação a essa... como que a gente consegue ver a doença saindo de dentro para fora, e queria que depois você, de uma certa forma, explicasse também
o que é, porque tem gente aqui que pode estar assistindo pela primeira vez ou está entendendo Feng Shui pela primeira vez, né? Eu também não tenho, assim, uma profundidade com o Feng Shui, mas sei a importância que nós temos de respeitar essa energia, e depois eu quero que você fale um pouco sobre essa energia do Feng Shui, como que essa energia pode ser usada e o porquê ser usada. E a Sofia falou de uma coisa muito importante, e que é esse o gancho que eu quero usar aqui para falar para vocês, que é sobre a energia de cada pessoa influencia o ambiente e o ambiente influencia a energia dessa pessoa também. Ou seja, imagina, eu estou comprando uma casa e dependendo de onde eu estou indo, eu também vou ter a influência daquele lugar, não só a influência que eu estou levando para o lugar, mas de quem eu sou. Por isso, algo tão individualizado, né? Às vezes, né, Sofia, da gente conseguir ver pormenores e melhorar essa qualidade através de um diagnóstico mais assertivo, individual. E a mesma coisa que a gente fala quando a gente fala da terapia biomicrohertz, a gente conseguir identificar quais são as áreas, porque a ansiedade e depressão, elas não são todas iguais. Engana-se quem pensa. Tem pessoas com crises de ansiedade que só dão para chorar, tem pessoas com crises de ansiedade que dão para ficar quietas, e eu tenho outras com ansiedade que ficam extremamente explosivas, irritadas, que ficam, né, que teriam ali a parte do fígado mais colérico, mais exposto, né, para essa pessoa. Então, cada pessoa ela vai ter um tipo de reação sintomática e física de dentro para fora, de acordo com a área, a percepção do trauma que ela passou. Então, se eu passei por um trauma emocional, a Sofia estava falando aí de inundações, de fungos, né, na casa, de mofo, né, na casa, e eu estava lembrando que a maior parte das pessoas, quando sai de uma catástrofe humanitária, por exemplo, uma enchente de água, vão passar por um escudo de sobrevivência, vão adquirir alergias, vão adquirir processos de pneumonias, vão adquirir processos mais densos, e elas foram inseridas nesse ambiente, elas não estavam, né, porque veio a catástrofe natural que inseriu elas nesse ambiente. E isso vai afetar vários outros órgãos, trazendo, então, as disfunções, que é isso que a gente precisa começar a ver. As minhas emoções estão trazendo fisicamente essa energia para o meu corpo para que eu possa resolver, porque eu não consigo ver o que está dentro de mim. E eu não sei resolver o que está dentro de mim. Muitas vezes nós não tivemos esse estudo, essa escola, mas conseguimos resolver o que está fora. Se eu tenho um braço doendo, eu vou procurar o que está acontecendo com o meu braço, que ultimamente eu estou com dor no braço, né? Se eu tenho o meu coração, tenho sentido do meu coração em taquicardia, eu vou procurar saber o que é. Mas se emocionalmente eu fui magoada por uma separação, um divórcio, um litígio muito difícil, em que ninguém olhava um para o outro dentro do relacionamento e agora estamos afastados e os filhos no meio, eu não sei como resolver isso, então eu engulo para dentro, né? E aí, o que eu queria que a Sofia trouxesse com toda a sua expertise como mestre de Feng Shui, é que falasse um pouquinho, Sofia, sobre essa questão, o que é o Feng Shui, como que a gente pode olhar para o Feng Shui para melhorar também a nossa saúde emocional, ou seja, de fora para dentro, e o que a gente pode, com pequenos gestos, fazendo na nossa casa, conseguir harmonizar, pelo menos, essa situação dentro dessa área da saúde mental. Essa seria a minha pergunta para você. O Shui, ele mais do que decoração, ele organiza a energia de um espaço, por forma a trazer ao de cima todo o potencial dele, todo o bem-estar à vida das pessoas. E quando nós estamos, por exemplo, a colocar as coisas numa casa, é muito importante que nós coloquemos, por exemplo, coisas que são agradáveis, coisas que nos façam sentir bem. Porquê? Porque como a casa é o espelho de quem lá vive, tudo aquilo que eu vou colocar na casa, aquilo vai ser projetado em mim. A segunda parte era para você falar de pequenas coisas que a gente consegue ver, que a gente arrumando na casa, a gente consegue melhorar de fora para dentro para não estar reverberando tanto na nossa saúde. Ok. Então, há várias coisas que se podem fazer. Uma delas, e que eu digo sempre, é termos uma comunicação positiva, não só connosco, mas também com a própria casa. E eu não estou a dizer para as pessoas irem falar para as paredes. Podem, não tem mal nenhum. Mas, quando nós estamos na nossa casa, é importante que nós incutamos sentimentos positivos. E isto começa lá atrás, com o nosso pensamento. Como é que eu posso fazer isso de uma forma muito simples, de forma a trazer emoções positivas para dentro da minha casa? Colocando, como eu estava a dizer, objetos ou quadros ou algo que nos faça rir, que nos faça sorrir, que nos faça sentir bem. E as pessoas esquecem-se muito deste detalhe, porque eu entro em centenas de casas das pessoas e não só elas muitas das vezes são desprovidas de objetos decorativos, como muitas vezes nós temos
uma mesa e em cima uma jarra atirada, não há beleza ali, não há o culto do belo, e nós precisamos na nossa vida de ter esta energia de contemplação, de valorização, de reconhecimento, porque isso de alguma forma vai-nos fazer com que nós nos sintamos bem e que também atraiamos situações que nos respeitam, que nos valorizam, que nos tragam um reconhecimento, porque muitas das vezes as pessoas que começam a entrar em processos de depressão e de ansiedade são também pessoas que estão num estado de vitimização muito profundo. E então, se elas se começarem a autocuidarem e procurarem dentro delas e dentro da casa delas e não no exterior, começam automaticamente a mudar a vibração delas. Portanto, só estes pequenos gestos fazem toda a diferença. Depois, manter a casa arrumada. Quando eu digo arrumada, não é, como estávamos a falar há pouco, de ser extremamente imaculada. Não, mas com ordem. E muitas das vezes eu entro em casa das pessoas, primeiro um monte de sapatos à porta, depois é sacos e saquinhos por todo o lado, nós queremos circular, aquilo é uma bagunça. Na cozinha guardam coisas que não têm nada a ver, no quarto coisas. Aquilo tudo não tem eira nem beira, aquilo não é agradável. E as pessoas hoje em dia preocupam-se muito pouco com o conforto do lar. Ainda que na pandemia, muitas despertaram e perceberam o quão o conforto do lar é importante na vida delas. Portanto, isso seria fundamental. E depois, com a ajuda de um profissional, é crucial nós colocarmos os objetos no sítio certo. E os objetos pode ser desde a cama, uma secretária, um sofá, o sítio onde eu leio, o sítio onde eu ouço música, o sítio onde eu faço os meus treinos, as cores que eu uso, que às vezes muitas pessoas às vezes pensam, o Feng Shui tem que ir remodelar a casa toda. Não, às vezes é pegarmos nos nossos objetos e pô-los no sítio certo. Uma coisa que também me lembrei, que muitas das vezes denota quando as pessoas estão quebradas emocionalmente, é que elas têm excesso de objetos quebrados. Muito. E depois dizem-me assim: "Oh Sofia, eu posso colar isto?" E eu digo: "Se mandar para restaurar e ficar perfeito, ótimo, não é? Como a pessoa ir ao terapeuta e colar as peças. Agora, se aquilo continuar tudo rachado, é como se a pessoa se estivesse a curar e a trabalhar emocionalmente, mas as marcas ainda lá estão e são visíveis. Claro que essas marcas vão existir sempre, mas uma coisa é quando a marca passa a ser entendida e faz parte do processo, outra coisa é quando está lá e magoa. E há imensas coisas que se poderiam fazer, porque, por exemplo, quando nós pensamos numa consulta de Feng Shui, nós vamos de um pormenor tão simples como o tapete que eu ponho à porta de casa, como os quadros que eu ponho nas paredes, como objetos que eu vou colocar para fazerem ativações, como pôr o aquecedor no sítio certo, o candeeiro, uma fonte de água para ativar o dinheiro e a saúde. Enfim, isto vai um pormenor tão gigante como, por exemplo, a cor que eu vesti hoje, as cores adequadas às minhas emoções, à energia do dia, à minha energia, o sítio para onde eu oriento a minha secretária com a energia e tal, para ter isto tudo a trabalhar para mim. Porque quando nós, de facto, temos tanta coisa à nossa volta que nos pode ajudar a ter uma vida melhor, e se temos esse conhecimento, é de usar, acabamos por ser uns despertos quando o fazemos.